Livro de Juízes, capítulo de número 6 e versículo de número 1 em diante, amém? Quantos digam glória a Deus? Creio que Deus ele tem uma palavra ao nosso coração, amém? Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Livro de Juízes, capítulo 6 e versículo 1. Vamos ler o texto da palavra de Deus, amém? Que diz a palavra do Senhor: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e os deu nas mãos dos Medianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos Medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Medianitas, as covas que estavam nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os Medianitas e os Amalequitas e também os do Oriente, contra eles subia, e punha-se contra eles em campo e destruía a novidade da terra, e até chegarem em Gaza, e não deixaram, louvado seja Deus, mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, porque sabiam com seus gados e tendas vinha como gafanhotos em tantas multidões que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para os destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos Medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos Medianitas, e enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e o expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixe ouvido a minha voz. Levanta a palavra de Deus aos céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, porque nós precisamos de ouvir a tua palavra. Senta, não fecha a Bíblia e bate a salva de palmas bem forte para Jesus. Eu lendo esse texto, eu me deparo, louvado seja Deus, em um texto que verdadeiramente Deus ele sabe como trabalhar na vida do ser humano. Se nós formos analisar bem o que Deus ele faz para nos alertar
e para trazermos nós para a sua presença, são coisas inexplicáveis. A Bíblia diz: louvado seja Deus, desde quando Deus Ele tira Israel do Egito, da escravidão de Faraó. Se nós analisarmos todo esse texto e o contexto desse texto aqui, de Juízes capítulo 6, do versículo 1 em diante, você vai se deparar com uma situação a qual Deus Ele levanta e usa o próprio inimigo, louvado seja Deus, contra o seu povo. A Bíblia é bem clara que no capítulo 6, no versículo 1 de Juízes, a Bíblia diz dessa forma: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Eu começo a analisar todo o texto e começo a entender que Israel sempre, desde quando Deus tirou ele lá do Egito, da escravidão de Faraó, sempre Israel oscilava com a sua fé. Sabemos, louvado seja Deus, que por muitas necessidades nós viemos buscar a presença do Senhor. Só que nós temos que entender que tem pessoas que servem a Deus porque amam verdadeiramente ao Senhor, e tem pessoas, louvado seja Deus, que vêm buscar a Deus por uma necessidade. Então Deus, como é conhecedor de todo o coração, a Bíblia diz que Deus sonda o coração do homem. Desde quando Deus tirou Israel do Egito, Deus vem usando os seus próprios inimigos para chamar a atenção de Israel. Não é à toa, louvado seja Deus, que Êxodo capítulo 12, versículo 40 e 41, você pode analisar lá o texto, você vai ver que Israel passou 430 anos no Egito, sendo escravo de Faraó. Para nós entendermos bem, é muito tempo, meus irmãos, que Israel passou sendo escravo. Mas você sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração dos israelitas. Deus sabia que Israel não queria voltar o seu coração para a sua presença. Eu começo a entender pela direção do texto que quando nós rejeitamos a vontade de Deus, nós padecemos, nós começamos a cair em uma decadência espiritual. A lava estava séria. Então eu começo a entender que toda a vida Deus Ele vai usar, meus irmãos, o próprio inimigo, louvado seja Deus, para chamar a nossa atenção. Porque muitas vezes, louvado seja Deus, Israel, até mesmo na passagem do Mar Vermelho, quando Israel atravessa o mar, louvado seja Deus, cantando o hino da vitória, Israel glorificava, Israel exaltava, Israel bendizia o nome do Senhor. Mas depois que Israel atravessou lá para o outro lado, a Bíblia diz que Israel começa a murmurar, Israel começa a se esquecer dos prodígios, das maravilhas, daquilo que Deus fez para tirar ele da escravidão do Egito. Eles não foram gratos a Deus, porque eles não seguiam a Deus pelo amor, mas sim pela necessidade das suas vidas. E quem crê, bata a palma, exalta e glorifica a Deus. Então vemos, meus irmãos, que Deus Ele conhece o coração do ser humano. Então nós te deparamos, louvado seja Deus, em uma passagem que tem história, irmão. E que história? Israel passou 430 no Egito sendo escravo. Se você analisar o texto de Jeremias capítulo 25, do versículo 2 em diante,
você vai se deparar em uma situação que Deus, Ele levanta Jeremias quando o povo estava em uma decadência espiritual, meu irmão, por causa da sua rebeldia, por causa que o povo rejeitava a vontade de Deus. Então o que foi que Deus fez? Deus levanta um rei do norte, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, louvado seja Deus, ele chega em Jerusalém, ele taca os pés nas portas, ele derruba os muros da cidade, ele toca fogo em Jerusalém, pega o povo de Israel e leva cativo para a Babilônia, para passar 70 anos. Você sabe por quê? Porque o povo tinha virado as costas, o povo tinha rejeitado a bondade, a misericórdia de Deus em suas vidas. O povo tinha se esquecido daquilo que Deus tinha feito por eles. Então, quando nós não entendemos, irmãos, que nós temos que servir a Deus, não é louvado seja Deus por necessidade, mas sim por amor à palavra, é diferente. Nós sentimos aquela necessidade de buscar a presença do Senhor. Então a Bíblia ela é bem clara, louvado seja Deus, aleluia, que Deus louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus como é misericordioso, louvado seja Deus. A Bíblia ela é bem clara, louvado seja o nome do Senhor, que os filhos de Israel fizeram o que parecia ser mal diante dos olhos do Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, que ouve a palavra de Deus nessa noite: não rejeite a presença de Deus na sua vida, não rejeite a bondade de Deus na sua vida, não rejeite a misericórdia de Deus na sua vida, porque se você rejeitar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus na sua vida, você vai cair numa decadência espiritual, uma decadência profunda, que muitas vezes, louvado seja Deus, você não vai se despertar mais desse sono da negligência por ter rejeitado a vontade de Deus. Bota a palma e dê glória para Ele. Aleluia. Então aqui no livro de Juízes não é diferente. Veja só o que acontece nesse texto. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o próprio Senhor entregou Israel nas mãos dos medianitas. Mas por que Deus entregou Israel nas mãos do seu inimigo? Você sabe por quê? Porque Israel virou as costas para o Senhor. Israel não fez caso da palavra de Deus. Israel não quis saber da misericórdia do Senhor. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que os filhos de Israel, eles ficaram sendo, louvado seja Deus, oprimidos pelos medianitas. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que todo ano, louvado seja o nome do Senhor, se juntavam os medianitas e os amalequitas, e eles desciam, louvado seja o nome do Senhor, para devastar tudo aquilo que Israel tinha colhido. A Bíblia chega a declarar, louvado seja Deus, que Deus, irmãos, aleluia, pela sua infinita misericórdia, aleluia, permitiu os amalequitas e os midianitas levarem tudo de Israel e deixar Israel numa miséria. Eu começo a entender, louvado seja Deus, que quando o homem e a mulher, eles largam a presença do Senhor, quando eles viram as costas, quando não faz caso, quando rejeita a Deus, só quer vir buscar a presença de Deus em uma necessidade, mas não pelo amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Deus conhece o coração do ser humano, irmão. Então Deus, o que é que Deus faz? Deus entrega a ele as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, e o adversário se aproveita da situação por permissão
do Senhor. Então Israel já não tinha mais a proteção de Deus. Eu começo a analisar bem porque que muitos crentes hoje dizem: por que eu não prospero? Por que é que Deus não me abençoa? Você está fazendo a vontade dele? Você está vindo buscar ele pelo amor, pela necessidade? Porque se você estiver vindo buscar pelo amor, Deus ele conhece a tua vida, Deus ele conhece o teu coração, sempre Deus vai te sustentar, sempre Deus vai derramar graça em tua vida, sempre Deus vai estender as mãos fortes dele e misericordiosa sobre a tua vida. Mas quando o crente vem buscar sobre a necessidade, ele não encontra aquilo que ele vem buscar. Sabe por quê? Porque Deus sabe que ele vem buscar verdadeiramente e depois vira as costas para Deus. Era assim que Israel fazia. Então siga na história de Israel, você vai ver Deus entregando Israel na mão dos seus inimigos. Mas por quê? Por causa que eles rejeitavam a vontade de Deus. Quem quer bater a palma e dê glória a Deus? Bata a palma e dê glória a Deus. Bata a palma e dê glória a Deus. Bata a palma e dê glória a Deus. E a Bíblia era bem clara, louvado seja Deus, que Deus ele permitiu Israel ser oprimido, Israel ser afligido pelas mãos dos medianitas. Então podemos ver, louvado seja Deus, que Israel eles caem tanto em uma decadência física como em uma decadência espiritual. Por quê? Porque Israel eles tinham virado as costas para o Senhor. Pastor, e quando é que nós viramos as costas para Deus? Quando nós não fazemos caso da palavra, quando nós não queremos orar, quando nós não queremos jejuar, quando nós não queremos evangelizar, quando nós não queremos, louvado seja Deus, fazer a sua vontade. Então a Bíblia é bem clara, louvado seja Deus, que o próprio Senhor permitiu que Israel ele fosse afligido pelos seus inimigos. Por que Deus permite isso? Porque através da opressão, olha para cá, sempre eu disse isso, sempre preguei e sempre vou pregar. Deus ele tem uma arma forte contra a humanidade, contra aqueles, louvado seja Deus, que rejeita a vontade de Deus. Sabe qual é? O sofrimento. Então Deus ele traz um grande sofrimento através dos midianitas sobre Israel. Mas para quê? Para quando eles sentirem na pele o sofrimento, eles voltarem o seu coração e clamarem ao Senhor. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando Israel estava no Egito, no capítulo 2 de Êxodo, versículo 23 e 24, devido à opressão que era tão grande dos egípcios contra Israel, eles se lembraram da promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaque e a Jacó, e devido àquele tão grande sofrimento que eles passavam, eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram a Deus, Deus ouviu o seu clamor. Eu já vi muitos pregadores, louvado seja Deus, pregar e dizer que Deus ele não ouve oração de pecador. Errado. Deus ele só não ouve oração de pecador que não quer se arrepender. Mas o pecador, louvado seja Deus, que volta o seu coração, que reconhece que Deus é Deus para pelejar pela sua vida, que se arrepende dos seus pecados, que se arrepende de ter abandonado a presença de Deus, que pede força a Deus, que pede graça